Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Pamela e o vídeo de hoje é o Bullet Journal Planeje-se Comigo do mês de outubro. E eu decidi fazer algo um pouquinho diferente dos outros meses. Então, ao invés de colorir com lápis de cor, que é como eu normalmente faço, eu decidi usar tinta, decidi pintar com um aspecto meio aquarelado. A tinta que eu tô usando é uma tinta guache mesmo, só que tô usando a água para dar esse aspecto aquarelado. E como tema para esse mês de outubro, eu decidi permanecer na mesma linha do mês de setembro e trazer ainda esse ar de primavera, que eu acho muito fresco, sabe, alegre. E então, ao invés das flores, decidi trazer borboletas. E usei as cores que eu mais gosto no momento e eu tenho usado muito nos últimos meses. Se vocês acompanham o canal e já repararam isso. E dessa forma aquarelada traz esse aspecto de frescor e traz também esse tom mais claro, mais pastel, que é mais ou menos o que eu queria seguir. Além das borboletas lembrarem muito a primavera, elas também trazem essa ideia de transformação e liberdade. E como eu já tenho falado com vocês aqui no canal ultimamente sobre as mudanças que eu tenho feito na minha vida, nos meus hábitos e sobre essa reflexão que eu tenho aplicado no meu dia a dia em busca de um autoconhecimento, então eu achei que não tinha melhor coisa para representar esse momento do que as borboletas em si, além de serem muito lindas. Eu quis fugir daquela cor que a gente costuma ver, aquele laranja, né? Porque é uma espécie de borboleta que a gente vê muito aqui no Brasil, mas eu queria trazer justamente essas cores que são as minhas favoritas, lilás, rosa e azul. Eu não quis deixar a página anterior à capa vazia, eu queria complementar, deixar tudo assim bem complementado, então eu fiz uma meia borboleta de um lado com uma frase que eu peguei na internet que trazia justamente essa ideia de liberdade, é uma frase de Clarice Lispector. E do lado da capa em si, eu priorizei preencher com borboletas e as cores e aproveitei também para colocar o nome do mês lateralizado ao invés de em linha reta como eu normalmente faço. Eu amo a Fine Pen da Faber-Castell, mas a minha caneta ficou aberta por um período de tempo, então ela ressecou. E eu só fui ver na hora que eu fui fazer o meu bullet journal, fiquei bem chateada, vou ter que comprar outra caneta. Mas ainda bem que eu tinha aqui outras que já estão sim no finzinho, mas ainda dão para usar. Então eu aproveitei elas e também usei a caneta esferográfica preta, porque ela também funciona muito bem. Então, para deixar uma letra mais marcante, eu usei essa caneta Fine Pen. E nas partes que não precisavam ficar tão marcadas, tão definidas, eu usei a esferográfica mesmo normal. Mas vocês veem que não tem assim tanta diferença. Mas para contornar os desenhos também optei por essa caneta que tem a ponta fina, porque eu acho que fica melhor. Até porque às vezes a esferográfica, como essa que eu tenho aqui já é antiga, ela acaba manchando e eu não queria correr esse risco. Então eu usei essa aí mesmo para poder contornar o desenho. Eu tava na dúvida de como eu ia fazer as borboletas, de como eu ia preencher com as cores. E no final eu fui mudando aos pouquinhos. A ideia inicial era fazer esse aquarelado e preencher os espaços vagos com preto. Mas quando eu fiz isso na primeira borboleta, eu percebi que ia ficar muito escuro e que eu não ia gostar.
ia ficar muito pesado, não ia trazer esse ar de leveza. Então eu acabei fazendo nessas 2 borboletinhas menores, mas nas outras eu fiz de forma diferente para poder não ficar tão pesado o desenho. Essa maiorzinha da capa, por exemplo, eu só contornei, e a outra eu segui a mesma ideia de preencher os espaços vazios com a caneta preta, mas como ela tinha vários espaços grandes, vagos, coloridos, não ficou tão pesado, ficou bonito. E eu também coloquei uns pontinhos brancos para poder dar um destaque maior. E como era preto com preto, não dava para ver direitinho o corpo da borboleta, então eu usei essa caneta prata para poder delinear bonitinho e não ficar tão marcado. No final eu gostei de como ficou. Não era bem o que eu tinha pensado, mas eu gostei do resultado final. E desde sempre minha ideia inicial era cortar essa margenzinha de mais ou menos 1,5 cm da página de capa e preencher essa folguinha da parte de hábitos colorido, com o aquarelado das cores que eu já tinha escolhido. E vocês vão ver que eu vou fazer aí no final. Mantive o controle de hábitos da mesma forma que eu tenho feito nos últimos meses. Mantive o calendário de sempre, que vocês sabem que eu amo. Só que eu diminuí apenas 1 milímetro de cada quadradinho para conseguir retirar esse 1,5 cm de borda e ainda ter uma bordinha no meu calendário. E embaixo sempre o espaço de metas. Os meus hábitos eu mantive basicamente os mesmos dos últimos meses, porque são os hábitos que eu quero me dedicar e focar mesmo. Não quero ficar mudando porque não tem sentido. Eu quero focar nas coisas e me desenvolver nelas. Então os hábitos são sempre os mesmos. Talvez eu mude nos próximos meses, não sei, mas por enquanto são os mesmos. E aí vocês veem que eu fui preenchendo a bordinha com esse coloridinho. Ficou parecendo um tie-dye. Lembrando que eu espero a página secar um pouquinho antes de contornar o desenho. Então, por isso que eu procuro pintar primeiro e deixo aí a página secando. Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas que não vão interferir para depois vir contornar o desenho com ele um pouco mais seco, para não manchar. Na hora de colorir a borboleta, eu decidi fazer diferente e colocar o preto nos espaços menores, mas no final eu também não gostei. E a outra borboleta eu fiz da mesma forma que eu fiz na página anterior, só contornando a borda, porque eu gostei dessa forma. E coloquei uns pontinhos brancos na parte preta, daquela que eu não gostei, mas mesmo assim não salvou, na minha opinião, mas tudo bem.
Mais pra frente vocês vão ver que no final eu optei por não colocar preto, sabe? Só deixar o contornado preto nas borboletas para ficar mais leve e mais bonito. Fiz um sombreado no calendário com a caneta mesmo, porque o marca-texto estava longe e eu não queria parar para ir buscar, e no final deu certo. Deu mais trabalho, mas deu certo. Fiz a parte de finanças, que nem no último mês, exatamente igual. Então não mudou nada, só coloquei ali a borboleta, o desenho. E na página seguinte fiz um espaço que eu já usei em outros meses, que é um espaço de planejamento de refeições, já que eu tô nesse processo de reeducação alimentar e dieta, e também um planejamento de exercícios, para poder me focar mais nas atividades físicas e correr atrás aí do prejuízo. Mas para conseguir fazer essas coisas é sempre bom estar organizado. Pelo menos eu sou uma pessoa que quando as coisas estão organizadas, estão no papel, para mim funciona muito melhor, porque senão a minha mente fica sobrecarregada, fica sempre parecendo que tem mais coisas para fazer do que realmente tem. Então eu gosto de sempre que possível colocar tudo no papel. E esse foi o objetivo, de eu começar a acrescentar a parte de finanças no meu bullet journal e de vez em quando colocar planejamento de refeições e planejamento de exercício físico, porque aí eu não fico sem fazer nenhuma dessas coisas e consigo controlar melhor tudo no decorrer do mês. No planejamento semanal, eu fiz um pouquinho diferente do que nos outros meses, né? Eu coloquei os desenhos no meio, achei que ficou legal, ficou diferente, ficou bonito. Usei o aquarelado, como eu já tinha feito nas outras páginas, e desenhei mais borboletas, como se elas estivessem saindo voando. E no final fui pintando cada uma de uma cor para poder não ficar muito monocromático e coloquei os dias da semana lateralizado com data. Geralmente eu não coloco data, mas nesse eu decidi colocar para fazer um pouquinho diferente, porque eu já estava enjoada do jeitinho que eu já estava fazendo antes. Funciona, mas também me enjoa sempre fazer da mesma forma, então eu optei por fazer de uma forma diferente. Mantendo de um lado a segunda, terça e quarta, que são os primeiros dias da semana, geralmente é quando eu tô com mais gás, então acaba que eu coloco mais coisas para fazer nesses dias, então eu deixo um espaço maior para esses dias. E no outro lado, eu já deixo os outros dias da semana, que aí são 4, acaba ficando com um espaço menor, mas também vamos combinar, né? Já é perto do fim de semana, já é o fim de semana, a gente quer diminuir o máximo de afazeres para esse período. Então, assim que funciona melhor para mim. Eu não sei o que aconteceu, que parou de gravar, mas fora o que eu já tinha mostrado para vocês, eu só cobri os dias da semana e coloquei com a caneta lilás esse risquinho para separar o dia do mês e contornei as borboletas, então foi só isso que eu fiz. Bom, então esse foi o meu bullet journal do mês de outubro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse tema. Se gostaram do novo layout aí do período da semana.
Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado vocês, inspirado vocês a fazer aí o seu planejamento mensal. Se gostou, não se esquece de curtir, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!